Bons olhos vejam todos vocês. Estamos aqui com uma palestra de alerta por um aspecto, né? Eu estou tratando da transformação da conduta individual ou pessoal, segundo o critério estabelecido por Jesus. É importante a questão da transformação, sobretudo no mundo que nós vivemos hoje e no país que vivemos hoje. Uma cultura, a cultura português-descendente e de seus aliados eugenistas, fez desse país praticamente um país amaldiçoado por Deus, voltado para a corrupção de cima a baixo e dos lados. Então é necessário uma transformação, as pessoas se dedicarem à sua transformação pessoal para uma forma mais justas, né? Mais aproximada do que Jesus sugeriu. Não basta seguir, é um alerta, não basta seguir um pastor, um padre ou qualquer outro tipo de sacerdote, porque ele pode ser um falso profeta, isto é, um demônio. Jesus alertou, inclusive, que na proximidade da sua vinda, que é uma coisa iminente, ia ocorrer um enorme número de falsos profetas. Uns dizendo que é o Cristo, outros dizendo também. Então, claro, todos eles usando um discurso falso, mas dizendo que é Cristo. E que o que eles estão falando era o que Jesus ensinava, quando na realidade não seria, né? Porque Jesus estava prevendo isso quando ele esteve aqui, prevendo isso para a sua segunda vinda, que é o que está para ocorrer agora. Então não basta seguir um pastor, ou um padre, ou qualquer outro tipo de sacerdote, porque ele pode ser um falso profeta, um desses falsos profetas que Jesus previu, que dos muitos, né, que viriam por ocasião da sua segunda vinda. Quer dizer, um falso profeta, isto é, um demônio, né? Porque o que fala, se passando por Jesus, que é o representante de Deus, é o Filho de Deus, né? Então é um demônio, o opositor de Jesus e Deus é Satanás, é o demônio. Então, é um demônio, não tem dúvida. O opositor de Jesus e de Deus é o demônio. Caso ele e sua doutrina não servirem para transformar a sua conduta no sentido original da doutrina de Jesus. Então fuja dele. Fuja da igreja dele, fuja do grupo que ele já domina. Você pode sair daquele grupo. Esses grupos religiosos funcionam como lavagem cerebral, ou seja, terapia de grupo. As pessoas tendem a ficar presas no grupo, né? E o operador do grupo é o padre ou o pastor e seus subalternos imediatos, né? Eles atuam como... Existem várias formas, inclusive, de coagir o indivíduo no sentido dele não se afastar desse grupo. Mas ele pode romper com toda essa podridão. Aí então você precisa pesquisar e conhecer o sentido original da doutrina de Jesus. E não se deixar levar pela interpretação acerca da doutrina de Jesus que um teólogo ou sacerdote, seja pastor, padre ou qualquer dessas porcarias, tentar lhe incutir. É preciso discernir entre, de um lado, a genuína doutrina de Jesus e do outro, as doutrinas de falsos apóstolos de Jesus. Falsos pastores, falsos padres. Para isso, basta consultar apenas os evangelhos escritos pelos genuínos apóstolos
e fiéis seguidores da doutrina de Jesus, que são os livros de Mateus, João e Tomé, o que nós encontramos aí com mais facilidade, né? São esses, Mateus, João e Tomé. Por que eu estou excluindo os demais? Eu vou explicar. Esses livros mostram de modo claro e evidente o tipo de conduta de Jesus. Conduta essa que deve servir de modelo para a transformação individual, ou seja, a transformação da sua conduta. A conduta de Jesus estava centrada em dois sentidos principais, conforme veremos mais adiante. Porque é bom notar o seguinte: você sabia que os livros mais indicados para você consultar pelos pastores evangélicos e protestantes e também pelos padres católicos, ortodoxos, a exemplo desses dois que eu coloquei aqui no vídeo, né? São muitos, né? É só exemplo esses dois indicados aqui no vídeo. Na verdade, foram escritos por pessoas que nunca conheceram nem foram apóstolos de Jesus. Vocês sabiam disso? Assim, esses pastores e padres, enganam você. Entre os escritores dos aludidos livros de conteúdo sofisticamente falseados, se destaca a figura de Paulo de Tarso, que assim orientava os seus principais seguidores. Lucas não conheceu Jesus, nunca esteve na Judéia, nunca foi apóstolo. Marcos nunca foi apóstolo. Alguma vez eles esclareceram isso a vocês? Timóteo, Silas e Silvanos também não tinha nada a ver com Jesus. Paulo de Tarso foi o maior sofista de todos os tempos. Ele foi o próprio anticristo, que com suas satânicas epístolas e os escritos dos seus primeiros seguidores, Lucas, no Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos também é de Lucas, o Evangelho de Marcos, Timóteo, Tito, Silas Silas ou Silvano é a mesma pessoa, e outros. Eles combatiam de modo sofisticamente diabólico. Sofisticamente diabólico, o sentido original da doutrina de Jesus. Desse modo, essa escola de sofistas, oriundos da Grécia, alguns pelo menos, e os conteúdos dos respectivos escritos, na verdade, induzem você a não transformar sua conduta segundo o sentido original indicado por Jesus e na doutrina dele, que está registrado lá em Mateus, João e Tomé. E não nesses outros livros selecionados maldosamente, maquiavelicamente pelos primeiros padres da igreja, justamente para desviar as pessoas do sentido original da doutrina de Jesus. Paulo, o anticristo, continua influenciando a cultura da civilização ocidental através dos seus seguidores, isto é, os teólogos e sacerdotes evangélicos, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos e inclusive muçulmanos. Tem um artigo meu que eu mostro lá, Nietzsche contra Maomé e contra o anticristo. O anticristo ali é justamente Paulo de Tarso. O título do livro, o anticristo, colocado por Nietzsche, é justamente se referindo a Paulo de Tarso, que ele chama o oposto ao Jesus, em seu livro. E a maldição do cristianismo é esse cristianismo dessas religiões que eu acabei de citar, evangélico, católico, protestante, ortodoxo, anglicano, muçulmano, toda essa podridão. Os sofistas
O sofista adultera de modo tão sutil o sentido original da doutrina de Jesus que o leigo não percebe. Os primeiros padres da igreja, né, incluíram no Novo Testamento os livros de Paulo e dos seus primeiros seguidores, Lucas, Marcos, algumas cartas lá de Timóteo, precisamente para combater o sentido original da doutrina de Jesus e confundir o leitor. Lutero e os anjos que o seguiram, posterior Calvino, todos aqueles anjos decaídos, e os que ainda seguem, e os que ainda o seguem, também adotaram e continuam adotando a prática sofística de Paulo de Tarso anticristo. Dissemos anteriormente que a conduta de Jesus estava centrada em dois sentidos principais. Vejamos aí esses dois sentidos. Por um lado, por um aspecto, a conduta de Jesus estava centrada na luta por justiça social. Inclusive, quem mais lutou contra Jesus e acabou conseguindo a morte dele foram precisamente os teólogos, que eram os escribas daquela época, né, e sacerdotes, tanto os fariseus, sobretudo, que tem sua correspondência hoje com os evangélicos e protestantes, como os saduceus, que tem a correspondência hoje com os católicos, ortodoxos e outras coisas assim. Porém, a doutrina de Jesus estava centrada na luta por justiça social, porém, note bem, de modo radicalmente pacifista. Jesus nunca fez revolução nenhuma e violenta, bem pelo contrário. O pacifismo era uma estratégia de luta contra o extermínio, sobretudo de jovens, nas diversas guerras, revoluções, todos esses movimentos promovidos por pretendores ao poder ou porque os que estão querendo manter o poder, né? E quem morria eram os jovens nas guerras, como hoje. Então, o pacifismo ativo, radical, é um instrumento de luta, mas luta por justiça social. Você também pode atuar nesse sentido. Você estaria aí transformando sua conduta de acordo com a doutrina de Jesus. Por outro lado, a conduta de Jesus estava centrada contra os pastores e padres da sua época, isto é, os sacerdotes fariseus e saduceus, cujo objetivo da luta de Jesus, centrada nesse bloco ideológico, consistia em libertar as ovelhas de robô que estavam presas tanto nas falsas doutrinas, que funcionam como cadeias, como prisões ideológicas, né? Como das garras ideológicas dos sacerdotes, né? Aquele discurso de sacerdotes, pastores, padres daquela época, né? Que eram os fariseus e saduceus. Você também pode atuar nesse sentido, né? De ajudar a libertar outras ovelhas do jugo, tanto dessas doutrinas mentirosas, como dos respectivos pastores evangélicos, protestantes e padres católicos e coisas do gênero. Você deve transformar o tipo de conduta egoístico, individualista, injusto, corrupta e ávida por dinheiro, que é própria dos sacerdotes, tanto dos pastores, tanto protestantes como católicos, como evangélico como católico, né? E eles atuam assim em adoração a Mamon, o deus do dinheiro e da riqueza,
né? E a Beuzebu, o deus das moscas. Essa figura de Beuzebu é antiga, né? Eles atuam com mosca no sentido que eles estão sempre chamando as pessoas e procurando pessoas que estejam com problema na vida. Problemas sérios, muitas vezes, a morte de um parente, desemprego, né? Filho alcoólatra e coisa do gênero, né? E prometem lenitivos para isso. Não fazem nada, não resolvem nada. Mas prometem e mantêm as pessoas presas ali naquela doutrina, né? E sempre induzindo elas para comparecerem o máximo de vezes possível aos seus templos e edifícios, né? A fim de facilitar a doutrinação dela ali dentro daquele antro. E Jesus chamava de covil de ladrões, e Jeremias também chamava de covil de ladrões. Quem são os ladrões desse covil, ou seja, do templo? São os teólogos e os sacerdotes. Naquela época também tinha os falsos profetas. Hoje, o falso profeta tinha aqueles profetas culticos, tem profetas otimistas, né? Hoje nós temos também, sobretudo, os profetas otimistas. Nós temos uma multidão de teólogos e de ideólogos aí prometendo o enriquecimento rápido, entendendo? Que você tem jeito de conseguir isso. Esses são os falsos profetas otimistas contemporâneos, né? Essa doutrina do hei de vencer, né? Então, tipo esse próprio dos modernos fariseus. Não, modernos fariseus que eu digo, esses seguidores de Mamon e de Beuzebu, né? Modernos fariseus, os modernos fariseus são os teólogos e pastores evangélicos, e protestantes e outros desses gêneros. Tipo de conduta esse, próprio também de enriquecimento injusto e corrupto, também dos modernos saduceus. Os modernos saduceus são os teólogos e padres católicos, ortodoxos e outros desse gênero. Há os exemplos desses dois que eu coloquei aqui no vídeo. São mero exemplo. Nós sabemos que tem uma multidão deles, como o próprio Jesus alertou que na proximidade da sua vinda, né, uma multidão de falsos profetas diziam: eu sou aqui o representante de Jesus, o outro dizia também, o outro dizia que ele é o próprio Jesus, e assim por diante. É por isso que esse alerta é importante, né? Pois a conduta de Jesus era diametralmente oposta a esses tipos de sacerdotes. A conduta de Jesus tinha como objetivo a libertação das ovelhas robôs daquela época, tanto das falsas doutrinas como dos pastores e padres daquela época, que eram os fariseus e os saduceus. Você também pode atuar nesse sentido, ou seja, ajudar a libertar outras ovelhas presas nessas religiões. Se você quer estar do lado de Jesus e do Pai dele, o Deus do amor, do direito e da justiça, então você deve transformar a sua conduta e assumir o tipo de conduta que luta, embora de modo radicalmente pacifista, por justiça social. E assim conduzindo-se de modo fraternal, solidário, libertário, igualitário. E outros procedimentos dessa ordem. Pois esse modo de conduta consiste no único e exclusivo templo de Deus, conforme Jesus e todos os grandes profetas individuais ensinaram, os quais foram os verdadeiros porta-vozes do Pai de Jesus, o Deus do amor, do direito e da justiça, que os grandes profetas individuais chamavam também de Yahvé.
Jesus lutara contra todo tipo de templo-edifício que ele exemplificou tanto no templo magnífico de Jerusalém, como nas malditas sinagogas dos teólogos e sacerdotes fariseus, que ele chamava de sinagogas de Satanás. Confira isso lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, e também no capítulo 3, versículo 9. Você também pode atuar nesse sentido, né? De ajudar a libertar outras ovelhas robô das garras desses sacerdotes, né? E também de se libertar das malditas sinagogas de Satanás, que são esses inúmeros templos desses sacerdotes protestantes, evangélicos, católicos também tem muito, inclusive as capelas católicas. Então você pode ajudar pessoas a se libertar desses anos. Isso aí é muito importante. A conversão do indivíduo, a transformação do indivíduo, melhor dizendo, é muito importante. É uma coisa muito importante, sobretudo agora que estamos diante da iminência da vinda de Jesus. Ele alertou sobre essa multidão de falsos profetas, a exemplo desses dois, e mais um monte que nós temos visto aí. Então, as pessoas, de modo geral, estão seguindo essa conduta deles, dessa gente, né? E então, vocês precisam fazer uma transformação de sua conduta. Então, eu encerro aqui essa palestra agradecendo sempre a atenção e a presença de vocês, e vamos ter outras palestras sobre esse tema. É muito importante. Então fica aí aquela mensagem de justiça e paz para todos nós, e amor também.